Efésios capítulo 3, 14 diz assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, o livro de Efésios é fantástico, né, irmãos? O livro de Efésios é talvez uma das cartas mais sobrenaturais de Paulo. Eu gosto muito de estudar Efésios. Ali tem para o patrão, tem para o empregado, tem para a esposa, tem para o marido, tem para o filho, tem para o pai, tem para a igreja. É uma carta completa, até para a guerra espiritual. No final, depois ele fala tudo, organiza tudo, ele diz: olha, vocês fiquem firmes, né? Use o capacete da salvação, calce os pés do evangelho, use a espada da lei, coloque o escudo da fé, a couraça da justiça, né? Depois de fazer tudo, fiquem firmes, lutem, guerreiem, né? E vivam, sejam plenos. O livro de Efésios é maravilhoso. Eu oro muito, porque muitas vezes você vai ver Paulo explicando e depois ele dizendo: por causa dessas coisas eu faço isso. Ele fala uma coisa e depois diz: por causa dessas coisas eu faço isso. Ele está sempre explicando por que ele faz o que faz, porque ele acredita naquilo que ele acredita. Irmãos, é tão interessante que Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a primeira regra para o homem, a primeira ordem para o homem é: não faça para ti imagem. Deus diz: você é uma imagem, mas não faça para ti imagem, porque você é a minha imagem e a minha semelhança. Irmãos, porque se nós criamos imagens, a imagem vai tirar você da imagem. Nós criamos, e quando eu falo de imagem, eu não estou falando só a imagem de escultura, né, que é alvo de idolatria. Não, eu estou falando de qualquer imagem. E eu acredito que o Senhor está preparando uma igreja que não tem muita imagem. Uma igreja que você já me ouviu falar isso. A igreja vai cansar da internet, irmão. Daqui a pouco a igreja cansa. A internet é boa. A gente está transmitindo os cultos aqui, deve ter gente em casa, gente que oferta pela internet. Hoje grande parte dos recursos dessa casa entra pela internet.
né? A gente liga um telefone, uma live, 3.000 pessoas. Nós temos muitos cursos na internet. A gente viaja o Brasil, às vezes as pessoas não conseguem ir, elas assistem pela internet. Mas tem um jeito de fazer igreja que é toque, que é abraço, que é beijo, que é comer o cachorro quente depois do culto, aquele molho que corre no braço. Oh, meu Deus, coisa boa ser crente. Sentar na roda para falar mal dos outros. Eu sei que você não faz isso, eu só estou, né, assim, minhas elucubrações aqui. Mas é bom demais ser crente. A vida cotidiana da igreja é coisa gostosa, irmãos. A gente fala da igreja, às vezes eu mesmo sou pastor da igreja. Eu até estava pregando essa semana, sexta-feira, em Balneário, até falei isso, de um cara que ficou, ele naufragou, ele foi o único sobrevivente de um naufrágio, ficou numa ilha por 20 anos. Depois, quando acharam ele na ilha, chegaram lá na ilha, tinha 3 construções. Ele construiu as 3 construções, com areia do mar, com pedra, com palha, com tronco de árvore. 20 anos, o cara tem que fazer alguma coisa. Aí o cara chegaram, né, acharam ele na ilha, daí o pessoal chegou na ilha para resgatá-lo, acharam, eu estou aqui há 20 anos. É mesmo, cara? Estava aqui no navio que naufragou há 20 anos. E essa casa aqui, eu fiz para me morar. Você que fez? Sim, foi eu que fiz essa casa para me morar. E aquela outra construção? É porque eu sou crente. Aí, eu fiz uma casa para me morar, eu fiz uma igreja para me congregar. Mas tinha uma terceira construção. Ela disse, e aquela terceira construção? Não, é porque eu congregava aqui, mas eu tive problema nessa igreja. Aí eu fui congregar naquela. O cara sozinho, ele conseguiu ter problema com a igreja, irmão. Ele disse, não, eu congregava aqui, mas daí eu me decepcionei aqui. Aí eu fiz aquela lá. E estou lá já há mais de 12 anos, estou feliz aqui. Eu fico imaginando a gente, irmão. A gente que é pastor, de vez em quando quer dar uma desanimada. Doido para passar a igreja para alguém e ir embora. Esse negócio de ser... Deus olhou para você e disse, cara, você está muito sossegado, vou te dar uma igreja para você. Passa guerra, passa luta. Mas quem vive sem a igreja, irmãos? Quem vive sem a comunhão dos santos? Porque nesse lugar que a gente conhece a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do nosso amor, da nossa paciência, da nossa vida com Deus, né? E a Bíblia tem uma sentença para os últimos dias, que o amor de quase todo esfriará. É 2 coisas que eu pergunto sempre: o amor de quase todos esfriará mesmo, Senhor? E outra coisa que eu pergunto, e Jesus pergunta nas Escrituras, ele disse, quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele vai achar fé na terra? As pessoas estão assim, elas se perdem a fé por muito pouco, se machucam por muito pouco. Parece que está todo mundo querendo ferrar alguém. Todo mundo quer justiça, quer sangue. Sabe, e eu tenho medo que isso seja justiça própria. Todo mundo quer que alguém pague. Quando o evangelho totalmente é o contrário disso tudo. Você vai ver no evangelho, por exemplo, um cara que bebeu, amaldiçoou seu filho. Você vai ver um cara, o pai da fé, que... Você vai ver um pai da fé que mentiu, que teve relação com a funcionária, com ordem da esposa. E a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Você vai ver um Davi, um adúltero, que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver na genealogia de Jesus uma Tamar, que transou com o sogro e gerou filhos com ele. Você vai ver na genealogia de Jesus uma Raabe, que era prostituta em Jericó.
Você vai ver na Bíblia assassino virando profeta. Será que a gente não aprendeu nada, irmãos? Será que a nossa justiça própria, a nossa fé, a gente perdeu, a gente não tem mais misericórdia de ninguém. E quando você tem misericórdia de alguém, as pessoas acham que é possível. Irmãos, é possível amar sem concordar com o erro. Ei, é possível amar sem concordar com o erro. Mas hoje, quando você ama alguém, é porque você concorda com o erro dela. Sabe, eu e Iraci estávamos conversando em casa. A Iraci, às vezes ela sai da caseira, eu não acredito que a igreja do Senhor está nesse lugar hoje. A igreja do Senhor, que era a igreja misericordiosa, a igreja que matou um inocente, que entregou a sua vida para que eu pudesse estar aqui. Quanto mal eu fiz para pessoas, quanto mal eu fiz para a gente. Quantas pessoas entraram nessa igreja aqui, que eu tive relacionamento íntimo com elas. Minha esposa sentada aqui na primeira fila. Quantas pessoas que entraram aqui, que eu sabia quem matou o filho dela, quem chutou, quem assaltou. Eu sou da cidade, irmão. Eu tenho 57 anos. Quantas pessoas que entraram aqui na igreja, eu corria para o colo da Iraci ou para o colo do Jackson. Jackson, ora comigo. Por quê? Porque fulano de tal chegou aqui. Quantas pessoas, irmãos? Quantas vezes eu subi aqui no altar, ressabiado. No começo, hoje não mais. No começo eu subia ressabiado pensando, alguém vai entrar essa porta dentro e dizer assim, esse aí é um bandido. E eu era mesmo. Nos primeiros anos de Bevan eu ficava apavorado, porque alguém poderia entrar a porta dentro e dizer, ele fez isso, ele fez aquilo, e pior, era tudo verdade. Mas o amor de Cristo me achou. E se eu tiver que negar amor para alguém, como eu fui encontrado, como eu fui achado, então isso tudo é uma grande mentira. Isso não é evangelho de Jesus. Eu posso amar você sem concordar com os seus pecados. Eu posso amar você sem concordar com os seus crimes. Eu posso amar você sem concordar com as suas imoralidades. Mas eu posso amar você. E se eu te abraçar e beijar, não significa que eu concordo, significa que eu te amo. Mas nós preferimos criar barreiras, não nos envolver, porque nós temos medo de uma reputação que está pregada na cruz. Uma reputação que está pregada na cruz. O meu Jesus tinha fama de ser amigo de pecadores. E eu não, eu tenho que ter o apóstolo. Eu tenho que ser o apóstolo, sem mancha e sem mácula. Porque essa é o protótipo de um homem perfeito que a igreja desenhou. Não, irmãos. O homem que eu acabei de ler, a carta que ele escreveu, foi um assassino. Arrastava mulheres, crianças, matava famílias inteiras porque elas adoravam a Cristo. E ele se tornou um homem que um dia encontrou Jesus. Quantos males esse homem fez, quantos males. Aquele homem que escreveu aquele cântico, a maravilhosa graça, a graça maravilhosa, aquela canção. Esse homem era um mercador de escravos. Ele era capitão de um navio que trazia escravos
E um dia ele se converteu. E ele fez essa canção. E essa canção era só tocada nas teclas pretas do teclado. E ele começou a cantarolar os gemidos que ele ouvia no porão, os escravos cantando. E esse homem um dia estava dando um testemunho em Nova York. E alguém ficou de pé e disse: meu pai foi um dos homens que você trouxe. Deixa eu te falar, irmãos, a maravilhosa graça. Eu vou te falar. Nós temos tudo tão perfeito e organizados como igreja. Mas como foi dito desde o começo desse culto, se eu não tiver amor, nada disso importa. Então eu quero pedir que você lute por essas duas coisas. Duas coisas que nós temos que lutar para que não aconteça na nossa vida. Às vezes nós estamos gerando proteção em lugares que nós temos que gerar condição. E estamos gerando condição onde nós temos que gerar proteção. Irmão, o evangelho é para dar condição das pessoas se desenvolverem. O evangelho é para dar condição para as pessoas voltarem para Cristo, aceitarem a Cristo. E se você tem uma reputação para defender, você não pode ser um cristão. E se você tem uma reputação para defender, como você vai amar as pessoas? Como se alguém vai ver você com fulano? Viu Jesus com Zaqueu, dizia: como que ele é crente se ele anda com Zaqueu? Viu Jesus com um publicano, dizia: como que ele pode ser crente se ele anda com publicanos? Quando viam Jesus, ei, não pense que eu estou pregando essa mensagem para defender, não, para me defender, não. Eu estou pregando para abrir os olhos dos cristãos que estão perdendo o amor. Que estão perdendo o amor. As pessoas sempre querem que você escolha um lado. Você quer, qual é o lado que você vai escolher? O lado do crime, da vítima ou do criminoso? Você não tem lado, o seu lado é o de cima. Você ama todos os dois lados. Você ama quem cometeu o crime e você ama a vítima. Você se coloca no lugar da vítima e sofre porque você também é pai e avô. Mas você também se coloca no lugar de quem praticou o crime, porque você... Isso não foi minhas práticas, mas eu já estive lá, eu sei como as pessoas pensam. Você também se coloca no lado da família de quem cometeu um crime. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. E nós temos que escolher um lado. Você é de direita ou de esquerda? Eu sou do alto, irmão. Eu sou do alto. Eu quero salvar a gente dos dois lugares, dos dois lados. Parece que a gente sempre tem que escolher um lado. Você é bom ou você é mau. Você não é perfeito. Nós somos do lado de cima, irmão. Então vou dar um recado para você: cultive todas as pessoas, porque certamente algumas brotarão. Cultive todas as pessoas que você puderem, porque certamente algumas brotarão. Não desperdice semente, não corra em vão, não compre lugares de evidência ou favores com coisas. Não compre lugares de evidência com necessidade dos outros, com situação dos outros. Não compre lugares de evidências. Não faça prosélito. Irmãos, cultive pessoas. Joga semente, alguma vai brotar. Amém? Não perca a viagem. Deus não perde a viagem. Deus não perde a viagem. Amém, irmãos? Mas quer que eu ganhe se eu amar uma pessoa que não merece o meu amor? Você ganha. Aqui na casa, aqui no restaurante comunitário, aqui. Hoje eu não consigo mais fazer isso, viajo muito, mas eu ia ali toda semana, para não dizer todo dia. Toda semana, principalmente quando era aqui atrás, a gente dava a palavra. Todo o Júnior começava a dar a palavra, eu vinha dar uma palavra. O restaurante ali, um dia eu estava ministrando. Aí tinha o irmão, o Zé. O Zé
vinha com papelote de crack e dizia assim: ei pastor, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ô pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Por que vocês dão comida para nós? Eu digo: você precisa comer, Zé. Ele disse: não, você quer levar nós para a tua igreja, fala a verdade. Eu digo: não, Zé, não quero levar você para a igreja. Ele disse: até porque a gente não tem nada para dar para vocês, né? Ainda me zoou ainda tirou uma onda. Eu disse: não, Zé, não tem nada a ver com isso. A gente dá comida para vocês porque vocês precisam comer. Ele disse: tá, mas eu vou sair daqui, ó, tirou a pedra do bolso. Eu vou fumar essa pedra aqui. Eu disse: pior para você. Pelo menos se você fumar pedra, você vai fumar de barriga cheia. Ele disse: então você está perdendo tempo. Eu disse: por quê? Porque vocês estão dando comida para mim, ó. Cara, eu não quero mudar, eu amo essa vida, eu gosto da rua. Eu digo: mas você não precisa comer? Eu disse: então deixa a gente dar comida para você. Ele disse: mas é perca de tempo. Eu disse: Zé, Deus não perde tempo. Porque se você que vem aqui comer não é transformado, nós que estamos dando a comida estamos sendo transformados. Porque nós estamos perseverando até o fim. Nós estamos acreditando, Zé, que um dia ele começou a chorar, irmãos. Ele começou a chorar. Não passou alguns dias, ele procurou o meu irmão Júnior. Foi para a casa de recuperação, trabalhou aqui com a gente. Aqui ficou 2 ou 3 anos trabalhando aqui na igreja. Então lance a semente na terra. Alguém vai brotar, meu irmão. Alguém vai brotar. Por essas coisas é que eu me ponho de joelhos. Você acha que eu fico de joelho para a igreja crescer? Você acha que eu fico de joelho para Deus me dar alguma coisa? Não. Para que a semente brote, para que a semente do evangelho brote. Porque eu fui chamado, você foi chamado para encorajar, respaldar e inspirar pessoas a amar a Cristo. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Assim fazem as pessoas que governam com o coração de Deus. Irmão, Deus vai fazer tudo por você. Você crê que Deus faz tudo por você? Ele faz, mas Ele não vai fazer o que é para você fazer. O que é para você fazer, Deus não fará, meu irmão. Deus não fará. Mas por que o mundo não leva a gente a sério como igreja, pastor? Porque nós, como igreja, precisamos levar Deus a sério. Para o mundo levar a gente a sério, nós precisamos levar Deus a sério. Faz um voto? Faz. Falou que vai cumprir? Cumpre. Falou que vai orar? Ora. Falou que vai renunciar? Renuncia. A igreja, ela não necessita aprender com as demandas do mundo. A igreja aprende com Cristo. E a maneira de Deus alcançar, a maneira de Deus para alcançarmos justiça e santidade é renúncia, irmão. A maneira que a gente tem para alcançar justiça e santidade é renúncia. É primeiro pela entrega, depois pelo esforço. Não adianta ter esforço se não tem entrega. Eu sempre digo uma frase aqui, que Deus só dá reforço aonde tem esforço. Se não tiver esforço, Deus não dá reforço, irmão. Sabe que tem pessoas que Deus coloca do seu lado para treinar você? Para treinar você em amor, para treinar você em perseverança, para treinar você em longanimidade. Amém? Para a gente aprender a andar em lugares espirituais. O culto estava rolando aqui, os irmãos profetizando, porque eles não cantaram hoje eles profetizaram. Estavam profetizando o que está acontecendo. Estava conversando com o Fábio ali, e vai gerando um ambiente espiritual, irmãos. E nós temos que cuidar, porque num ambiente espiritual, eu e você não podemos liberar e nem cantar e nem liberar palavras que nós não estamos comprometidos com ela. Porque num ambiente espiritual a gente vai liberando palavra. À medida que o Espírito vai enchendo a gente vai ficando facinho, a gente começa a liberar palavras. Só que nós não podemos cantar e liberar palavras que nós não estamos comprometidos com ela. Porque eu e você já conhecemos o amor que nos salvou, amém?
Sabe por que você está aqui? Porque você foi salvo. E você foi salvo por um amor que você já conhece ele. Só que tem um amor mais profundo que eu e você precisamos conhecer para Deus salvar os outros através da gente, irmãos. O amor que te salvou, esse você já conhece. Mas tem um amor que precisa passar por você, criar raízes em você para que você salve os outros. E esse amor é muito profundo. São dimensões. Ele é dimensional, irmãos. Por isso, esse amor. Então as pessoas querem saber o que você acha. O que você acha disso? O que você acha daquilo, irmãos? Eu não devo emitir opiniões naquilo que Jesus disse como verdade. O que Jesus disse como verdade, a minha opinião não serve para mais nada. Não importa o que você faz, porque se o que você faz está fora de Cristo, isso está morto. E morto não se enfeita. Quem enfeita o morto é a funerária. Morto ele ressuscita ou não. Amém? Amém? Você está me entendendo? Não se ofenda comigo, porque às vezes a ofensa ela faz a gente ouvir coisas que a gente não disse, que não foi dita. Mas a ofensa faz as pessoas ouvir coisas que não foram ditas, que não foram feitas. E por que nós nos ofendemos fácil? Porque não estamos sólidos em Cristo, irmãos. Uma pessoa que vive em verdade, irmão, ela não, para ofender ela, você vai passar luta para ofender ela. Por quê? Porque ela sabe que porções do que ela está passando são necessários passar. Por quê? Porque esse é o gatilho de Deus para te manter em humilhação. Deus tem um gatilho que vai te manter em humilhação, vai te manter, sabe, em humildade. E isso tem a ver com perseguição, meu amigo. É necessário que essas coisas aconteçam. E agora, toda vez que você for se justificar, é porque você não está aceitando o tratamento. Deixa Deus te humilhar, irmão. Ninguém disse amém, mas amém. Eu sei que é difícil o que eu estou te falando, porque esse é um evangelho, é um contraponto do evangelho. Eu sei que é difícil, porque está todo mundo dizendo, todo mundo é muita gente, uma grande maioria está dizendo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, e Deus está dizendo, eu quero te humilhar. E aí a gente diz, não, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Chega de humilhação na minha vida. E por que eu estou sempre sendo humilhado? Porque você nunca aprendeu. Eu tenho sempre uma resposta para dar, um argumento para me defender. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe, ninguém pode matar quem já morreu, irmão. Pilatos para na frente de Jesus e diz assim, ó, eu tenho poder para te matar ou para te deixar viver. Jesus diz assim, ó, nenhum poder tu teria se o meu pai não tivesse te dado. Então, se estão te atacando, se estão te agredindo, se estão te caluniando, se estão te perseguindo, já passou na sua cabeça que pode ser a mão de Deus para te manter em humilhação? Mas para que Deus quer me manter em humilhação? Por causa daquilo que está vindo. Se você não tiver jogado no chão humilhado, quando vier você vai ficar muito grandão. Então às vezes Deus tem que te manter lá embaixo, no chão, para quando chegar aquilo na sua mão, você celebra, porque você tem que celebrar o que Deus te dá mesmo. Celebra mesmo e, amém, celebra mesmo. Come a comida doce e bebe a bebida doce, porque essa é a tua porção aqui na terra. Celebra mesmo, aleluia, tira selfie, ai que lindo. Comprou uma roupa nova, tira selfie. Comprou um sofá novo, ai que lindo Deus me deu. Celebra, mas depois de celebrar, você volta para a fonte, porque nada disso interessa se você perder o lugar. Então tem coisas que Deus tem que fazer agora. Por que ele diz, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no vosso meio? Por que ele quer que você se santifique hoje? Ah, porque se eu não me santificar, Deus não faz? Claro que Ele faz, irmão. Ou você acha que Deus precisa da tua santidade para Ele fazer alguma coisa? Ele está dizendo o seguinte, vou ler na versão Luiz Hermínio, capítulo 1.
Ele está dizendo o seguinte: Luiz, eu vou fazer algo na sua vida. Se você não se santificar hoje, quando esse algo chegar, você não vai perceber, e não vai desfrutar, e não vai estar à altura daquilo que eu vou fazer na sua vida. Então eu preciso te humilhar agora, eu preciso pisar em você agora, eu preciso preparar assim umas pessoas para te bater, para você ficar no chão. Pode ser assim, Luiz? É nós. Você está me entendendo? Mas daí não. Aí quando começa assim, você vai para a igreja fazer campanha. Pare de sofrer, porque você quer se livrar do tratamento. Uma vida sem aflição não tem nenhuma semelhança com Cristo. Uma vida sem aflição não tem nenhuma semelhança com Cristo. Eu não sou franciscano não, eu gosto da alegria, eu gosto da celebração. Ei, como é bom ser feliz, como é bom ser alegre. Aleluia. Liga o som, bota uma música, vai dançar, faz uma comida boa. Eita, poder de Deus. Aleluia. Celebra a tua vida, mano. Celebra. E morra de inveja quem quiser morrer de inveja. Não, mas é que eu tô. Não, ei, o ambiente não blinda você não. O que te blinda é a obediência. Porque Adão, ele caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é o ambiente que te forma, é você que forma o ambiente. Não é, mas eu estou na igreja, aqui estou na igreja, eu estou salvo. Lá fora, não vai nessa não. O primeiro crime da Bíblia aconteceu num ambiente de culto. Foi por causa de um culto. O primeiro homem que caiu na Bíblia, caiu no paraíso. Foi no paraíso, ele estava todo protegido e blindado. Mas ele caiu, por quê? Porque o ambiente não te blinda, o que te blinda é a obediência. Por isso Deus prefere te ter no deserto do que te perder no paraíso. É por isso que hoje ele não leva mais você para o paraíso, ele leva para o deserto. O crente diz, eu estou no deserto. Você vê poucos crentes dizendo, eu estou no paraíso. Ele diz, não, vou deixar o paraíso para o final. Quando eu comecei com o paraíso, terminou no deserto. Agora eu vou começar no deserto para terminar no paraíso. Pegou? É. Fica comigo aqui, irmão, não me abandona. Então me dê uma razão para Deus te dar mais unção. Me dê uma razão para Deus te dar mais dinheiro. Me dê uma razão para Deus te dar mais fogo. Me dê só uma razão. Por quê? Por quê, pastor? Porque Ele quer fazer isso. Mas me dê uma razão. O que você vai fazer quando a prosperidade chegar? Quando o recurso chegar? Quando o fogo chegar? Ah, meu Deus, o que você vai fazer? Quando a unção chegar e você botar a mão e as pessoas serem curadas? Você vai fazer o quê? Vai vender óleo ungido na igreja? E quando você ficar famoso, você vai cobrar para ir nas igrejas? Então me dê uma razão para Deus te dar dinheiro. Para quê? Para quando você tiver pisar nos outros que não tem. Se você tiver uma razão clara, contundente, formada em Deus, certamente Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer fazer isso, mas a pergunta é: me dê uma razão, Luiz, para que eu te dê mais. Me dê uma razão para que eu aumente o tamanho da igreja, Luiz. Me dê uma razão para que eu te deixe mais famoso. O que você vai fazer, cara? Se eu pudesse dar um nome hoje, um pseudônimo, sabe como eu te chamaria? Prisioneiro de Cristo. É isso que Paulo se sentia, eu, o prisioneiro de Cristo.
Sou prisioneiro de Cristo. E por isso ando na vocação em que fui chamado. E ponto final. E não vai apagar o pavio que fumega. Não vai apagar nunca. Não vai apagar. Pode falar o que quiserem. Pode bater o que quiserem. Pode falar o que quiserem, seus miseráveis, mal amados. Sentam aqui que eu ensino vocês a amar. Não vou deixar apagar o pavio que fumega. Não vai apagar nunca. Nunca. Não é Deus que vai escolher o nível de unção que você vai andar. Mas dê uma razão para Deus te dar mais. Deus não vai escolher o nível de unção que você vai andar. Seu nível de renúncia determina o seu nível de unção. E se alguém que tem a intenção de nos orientar e nós nos ofendemos, isso só tem um nome: ego. Quando alguém tem uma intenção bíblica e de Deus de nos orientar a amar, e nós temos problema com isso, isso tem um nome, se chama ego. Porque tem palavras, irmãos, que não são para gerar euforia, é para gerar um senso de missão. Eu tenho um senso de missão, você tem um senso de missão. E quando você perceber que você está perdendo o senso de missão, você tem que parar tudo e aquecer o fogo. E você, se precisar, força o choro. Não se iluda com títulos. Não se iluda com o PR de pastor na frente, ou com o AP de apóstolo. Não se iluda que eu sou empresário. Não se iluda. Quando Saul caiu, Deus não tirou o título, Deus tirou a unção. E ele ficou ainda por 40 anos com o título. Deus não tira o título dos homens, Ele tira a unção. Ele não tirou o título de rei, Ele tirou a unção de rei e deu para o menino. E deu para o menino. Cutuca alguém que está do seu lado, vai com força assim, ó, sacode. E diz para ele assim, ó: você não serve para Deus sem o Espírito Santo. Diga: você não serve para Deus sem o Espírito Santo. Deus vai continuar te amando, mas sem o Espírito Santo você não serve para Deus. Somos prisioneiros do Senhor. Somos prisioneiros de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Prisioneiros de Cristo. E como diz o profeta da Filadélfia, Rock Balboa, não é o quanto você bate, é o quanto você suporta apanhar e levantar e começar de novo. Ei, já dizia o Rock Balboa. Aí você escolhe se é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Não espero o 7, porque eu acho que não vai ter. Rock Balboa não está mais jogando boxe, ele está jogando dominó agora. Não é o quanto você bate, é o quanto você suporta apanhar. E na segunda-feira você ir lá, escovar seus dentes, lavar seu rosto e começar de novo. Dizer: eu estou aqui, Jesus. Vou fazer tudo de novo, Jesus. E dessa vez eu vou amar mais, eu vou fazer melhor. Eu vou amar mais, eu vou fazer melhor. Quem está disposto? Esse é o evangelho que eu conheço, é o evangelho da segunda-feira. É o evangelho que não me oprime em casa. É o evangelho que diz: eu vou fazer de novo, Jesus. Senhor, tenha paciência comigo, eu vou fazer de novo. Senhor, eu vou amar mais agora. Eu ainda vou amar mais. Eu vou amar mais, eu vou me aperfeiçoar mais em amor. Amém, irmão? Prisioneiros do Senhor. Bem, irmão, essa frase aponta o quão comprometido eu estou com os desígnios de Deus. O quão eu estou comprometido com os desígnios de Deus para... Meu Deus. Agora ninguém se reconhece prisioneiro de Cristo sem uma consciência absoluta de comprometimento com a sua vontade.
Se você não está comprometido absolutamente com a sua vontade, você nunca vai se sentir um prisioneiro de Cristo. Agora, só é possível falar de comprometimento absoluto quando há uma gratidão absoluta. Quando há uma gratidão absoluta. E graças a Deus, nós aprendemos isso. E a Iraci nos faz lembrar todo dia. Quando ela põe uma comida que a gente diz, só tem isso, ela diz, agradece. Quem já ouviu isso? Você só tem uma consciência de comprometimento absoluto se você tiver uma consciência de gratidão absoluta. Vai lá. Não haverá na sua vida nunca um compromisso integral, uma disposição inabalável, se não houver um senso de gratidão completa. Porque viver com Deus é uma condição primária para todo crente, irmão. Viver com Deus é uma condição primária. Não há vida fora daquilo que Deus propõe. Não há vida. Se Deus propôs para você vida, não há vida fora daquilo que Deus propõe para você. Você não vai conseguir viver fora daquilo que Deus propôs para você. E você vai ter que amar. Como eu disse e repito, amar não é concordar. Ou você acha que Deus concorda com tudo que você faz? Com tudo que eu faço, não concorda, mas Ele me ama. Ele tem ciúmes de mim. Diz a Bíblia que o Senhor, Ele me ama com doce amor, me atrai com cordas de amor. E eu vou dizer alguma coisa, não se assuste. Muitas doenças, muita patologia, talvez muitas delas, talvez quase todas delas, toda doença da alma, ela só existe porque falta senso de gratidão. Eu sabia que ia doer, mas muitas doenças da alma só existem porque falta senso de gratidão. Pessoas adoecidas por causa da ingratidão. Agora, para ter gratidão absoluta, tem que haver profundo senso de miséria acerca de si mesmo. Enquanto eu não tiver, não é miserabilidade, não é flagelo, mas enquanto eu não tiver um senso que eu sou, sem Cristo eu não posso fazer nada, sem Cristo eu sou um zero à esquerda, sem Deus eu não sirvo para nada, se Ele me tampar aqui eu morro em segundos. Se Ele tirar o fôlego de vida, não tem mais volta. Se eu não tiver um senso da minha miséria, eu nunca vou ter um senso de gratidão absoluta. Não há como ser absolutamente grato sem ser absolutamente dependente de Deus. Não faz da sua carne o seu braço forte. Maldito é este homem que faz da sua carne o seu braço forte. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Então nunca diga no seu coração que foi o meu poder e a minha sabedoria que me deu essas riquezas. Mas antes saberás que foi o Senhor teu Deus que te deu poder para adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 8. Nunca haverá, onde há uma mínima pessoa. Olha isso, irmão, guarda isso que eu escrevi aqui. Onde há uma mínima perspectiva de virtude própria, já há um fermento suficiente para comprometer a gratidão. Onde há um mínimo, oh meu Deus, onde há um mínimo de perspectiva de virtude própria, já há fermento suficiente para comprometer a gratidão. E fermento não precisa ser muito, pode ser uma colherinha, Fábio. Ele só precisa de tempo. Pode ser uma pitadinha de fermento todo dia. Um dia um ego, um dia um elogio. Um dia você tem que aprender. Como é que eu me livro disso? Transferindo honra. Quando você for honrado, já transfere. For honrado, já transfere. Quando alguém te honrar, já transfere.
E deixa todo mundo ao seu redor ser honrado também. Não roube isso dos outros. Você não tem uma consciência absoluta de dependência de Deus. Quando é que eu não tenho uma consciência absoluta de dependência de Deus? Quando eu tenho a mim mesmo por referência. Se eu sou a referência para mim mesmo, pronto, perdi. Por quê, pastor? Por isso que essa é a beleza do corpo, que um dependa do outro, que um veja e admire o outro. Levai a carga uns dos outros, nem a sua carga você pode levar sozinho. E se você não pode levar a sua carga, você não pode levar a sua vida. Essa é a beleza do corpo de Cristo, da igreja. É isso que torna, é por essas coisas que eu me ponho de joelho. Paulo diz, é por essas coisas que eu me ponho de joelho. Por causa de vós, como prisioneiro de Cristo, andem na vocação em que vocês foram chamados. Se você tem uma consciência absoluta de dependência de Deus, você nunca vai ter a si mesmo como referência. Mas se você não tem uma consciência absoluta da dependência de Deus, você tem a si mesmo como referência. Eu não vivo mais sem eu me amo. E o resto que se dane. Toda ação que começa no homem não busca gerar espiritualidade. Toda ação que começa no homem na busca de gerar espiritualidade não tem poder nenhum contra a vaidade. Por quê, pastor? Porque pureza é diferente de santidade. Pureza começa no interior, santidade não. Por isso que você não pode começar uma doutrina de santidade sem pureza. Porque se você começar práticas de santidade, eu vou mudar de roupa para ser mais santo, eu vou mudar de penteado para ser mais santo, eu vou mudar minha postura para ser mais santo. Sem pureza, isso vai virar religiosidade. A pureza vem de dentro. É por isso que é necessário, porque quem vê a Deus não são os que se santificam, são os puros de coração. Eles verão a Deus. Por isso que toda prática de santificação que não começa na pureza interior, ela vai terminar em religiosidade. Se eu não sou grato, não sou comprometido com os planos de Deus, e aí o meu Deus passa a ser eu mesmo e o meu ego, e aquilo que eu acho ser verdade. Por isso que tem muitos donos da verdade na internet. Já perderam a comunhão com Deus. Já perderam a comunhão. Se o Senhor propõe cadeias para você, é cadeias que você tem que ter. Se o Senhor propõe algemas para você, é algemas que você tem que ter. Se o Senhor propõe açoites para você, é açoites que você tem que ter. Se o Senhor falou que esse ano você vai passar luta, você vai passar luta. Não vai para a igreja fazer campanha para sair da luta. Você vai passar luta com nobreza. E se depois dessa luta, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais quebrantado, vai ficar mais amoroso, mais carinhoso, mais acessível. O ego vai embora, a soberba vai embora, aquela vaidade do inferno vai embora. Você vai ficar mais acessível às pessoas. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que está acontecendo com ele? A pedagogia de Deus te ensinou a humilhação, te ensinou o que é depender completamente de Deus. Não é pecado ser humilhado. Não é pecado ser humilhado. Só somos prisioneiros do Senhor se somos absolutamente comprometidos. Só somos comprometidos se somos absolutamente gratos. Só somos gratos se somos totalmente dependentes do Senhor, reconhecendo a sua miserabilidade. Enquanto eu não reconhecer a minha miserabilidade, eu não posso entrar. Depois bota aqui para mim, para a gente terminando. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18. Só do 15 ao 18 tá bom. E eu vou terminando aqui. Diz assim, Efésios 5, de 15 a 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho que Paulo está falando não é o vinho que você compra no mercado, a garrafa de vinho, Malbec, e outros vinhos bons que tem aí. Não, não é esses. Não é o vinho em garrafa. O vinho que Paulo está falando é o vinho da Babilônia, que está lá em Jeremias capítulo 50, que a Bíblia diz que Babilônia, ela embriagou as nações com o seu vinho. E o que é o vinho da Babilônia? Confusão. Então não entre em confusão dos outros, irmãos. Isso é confusão. A Babilônia embriagou as nações com o seu vinho. Paulo diz: vocês estão perdendo tempo com isso. Não entre em confusão. Enchei-vos do meu Espírito Santo. Não se embriaguem com confusão. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Por isso, um homem sem propósito, ele se distrai fácil com confusão, com prazer. Amém, amém, amém. Eu acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui hoje. Conseguimos? Vamos parar aqui então, chega.